Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de hoje, a unidade da fé. O autor já começa com uma pergunta aqui bem enfática. Eu confesso, irmãos, para mim, que o autor da lição ou da pergunta deveria colocar a expressão ser do que fazer. O texto de Efésios, capítulo 4, ele fala mais com o ser do que o exercer. A pergunta que ele coloca aqui é: Paulo pede aos crentes que parem de fazer algumas coisas, ou, de certa maneira, de ser, de certa maneira, ou seja, mudar de vida. Não só mudar as atitudes, mas mudar o senso ou o espírito que há dentro dele. E Paulo pede aqui algumas coisas, mas esse é um particular. Tá? Você pode discordar e levar em consideração a pergunta que está sendo dita com o fazer. No Oriente Médio, eles sempre consideram mais a expressão de ser do que o fazer. Assim falar e assim procedei. Ou seja, seja conforme as suas palavras, que suas palavras evidenciam. O próprio Jesus chegou a dizer, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz. Então, o fazer vem sempre como uma consequência do ser. Paulo também descreve, né? É ele que efetua em nós o querer como realizar. Então, é o ser de acordo com aquilo que Deus tem para conosco. E aqui, eu separei a primeira pergunta quando ele colocou assim: Paulo pede aos crentes que não sejamos de uma forma e que sejamos de outra forma. E aqui eu entendo o seguinte: a pergunta fala de fazer, tá? Eu que coloquei o ser. A primeira questão está no capítulo 4 de Efésios, no capítulo, o verso 23 até o verso 28. Observe aqui comigo a leitura. Efésios 4 e o verso 23 a 28, o texto diz assim: Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de toda a sua natureza, criados para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Olha só, Paulo pede aqui que haja uma renovação. Lembra daquela expressão que Paulo fala aos Romanos? Mas não vos conformeis com este século, mas renovai-vos, ou transformai-vos pela renovação. A renovação que Paulo pede lá é a mesma renovação que ele pede aqui. Só que essa renovação tem a ver com o sentido de uma natureza diferente. E aqui o autor diz assim, para que se revistam de sua natureza, de nova natureza criada para ser verdadeiramente justa. Então essa é a natureza que não vem de mim. Então Paulo pede que sejamos de fato criados para uma outra causa. Aí vem agora o fazer. Ou seja, quando eu sou criado em Cristo para as boas obras, Efésios 2, verso 10, eu começo a exercer um estilo de vida diferente. E aqui diz assim, aí vem o verso 25. Deixe de ser mentirosos ou falar mentira. Portanto, abandone a mentira e diga a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. E aqui Paulo pede para que esses conselhos sejam colocados em prática. Deixe de ser assim, deixe de ser iracundo, deixe de fazer com que palavras de mentira sejam práticas suas. Ou seja, Paulo pede que através da renovação de uma nova criação que é gerada em Cristo, nos mude o ser verdadeiramente. E assim as obras sejam uma consequência. É aquilo que está lá em Efésios. Tudo está atrelado ao verso para memorizar, né? Fomos salvos em Cristo Jesus para as boas obras. Eu não posso dizer, irmãos, que eu fui salvo se eu continuo mentindo. Eu não posso dizer que eu fui salvo se eu tenho o hábito de falar palavras iradas. Eu não tenho como dizer que eu fui salvo se eu, lamentavelmente, tenho o costume de manter o coração ressentido, magoado, com uma ira contra alguém. Considere que a ira faz parte das obras da carne. E de acordo com Gálatas 5, verso 19 ao verso 21, ali se descreve que quem pratica tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, eu entendo que a natureza divina de Cristo em nós nos torna unidos com esse propósito. Aí onde vem o tema unidade da fé. E por quê? Eu só posso dizer que eu estou de fato unido a Cristo quando pela fé eu começo a praticar obras diferentes. Porque é Ele que me salva, é Ele que me mantém. Então Cristo gera em mim a sua natureza, eu permito com que Ele faça em mim o querer como realizar, e logo eu não vou mais praticar as coisas antigas. E para fechar aqui, o verso 28 diz assim: quem é ladrão, para de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados.
Aqui nós vemos o que precisamos ser e agora o que não precisamos ser e nem fazer. O verso 14 a 16 da mesma carta aos Efésios, aqui diz assim: então não seremos mais imaturos, ou seja, não seja como crianças, sendo levados, por qualquer vento de doutrina, empurrados de um lado para outro. É interessante que o texto grego aqui tem o mesmo sentido de que, assim, como que você viajando no navio está tão cambaleando que fica tonto. O vento de doutrina tem essa capacidade de deixar a mente atordoada por aquilo que um dia você aprendeu e agora está sendo levado para um outro conceito. E é interessante a expressão que ele bota como vento, porque vento é algo passageiro. Nenhum vento para, ele passa. Então, o vento de doutrina, ou as doutrinas falsas que são ensinadas, elas não têm propriedade vitalícia, porque não é verdade. Então, eu tenho que ter muito cuidado com os ensinos que eu obtenho, para que aqueles ensinos não comprometam o ensino verdadeiro. Lembre-se de que quando Eva foi ensinada por Deus a manter-se em uma vida de integridade, e quando ela vai até a árvore do conhecimento, a serpente faz com que ela fique, então, levada pela doutrina do seu novo ensinamento. Um ensinamento falso, espúrio, de maneira que ela, infelizmente, fez passar para trás o ensinamento de Deus. O ensinamento verdadeiro, vitalício, que lhe dava, de fato, convicção e firmeza, lhe deixava unida com Deus. Satanás conseguiu tirar esse conceito, esse ensinamento, essa doutrina. E logo, ao dar espaço para com que as palavras do diabo tivessem prioridade, ela começou a se enveredar em caminhos maus, em caminhos errados. E ali, pouco a pouco, ela cedeu àquilo que Deus tinha dito anteriormente que não fizesse. E aqui, no verso 15, em vez disso, falaremos em verdade, em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável num único sentimento chamado amor. E aqui eu concluo a lição dizendo isso. Sejamos de fato transformados e convertidos. Sejamos de fato novas criaturas em Cristo. E para fechar, o verso 30 ao 32, a lição, o texto bíblico diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura e de todo o tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham cuidado, tenham compaixão uns com os outros, perdoando-os uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. E agora aquela questão. Somos criaturas diferentes. Somos selados pelo Espírito Santo. Ele nos separou como propriedade dele. Se nos consideramos como santos, nós não iremos praticar as obras antigas, como diz o hino. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, e atrás eu não volto nunca mais. Que Deus nos faça, irmãos, sermos novas criaturas para a honra e glória dele. Como Paulo escreveu aos Coríntios, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que se fizeram novas. Nesse texto, nesse capítulo 4, nós encontramos a unidade da fé através do Espírito Santo. Sejamos unidos com Deus e com a sua palavra. E assim, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Oremos então. Querido Pai Celestial, obrigado pela oportunidade de nos tornarmos unidos em Ti. Nos ajuda, ó Deus, a não sermos mais como éramos no passado, pois que, embora hoje, sendo nascidos em Cristo, temos dificuldade de manifestar a natureza do Senhor, nós devemos verdadeiramente nos entrelaçar com a fé que nos foi concedida e que essa unidade nos deixe firmes e inabaláveis para a honra e glória de Cristo Jesus. Dá-nos neste dia a Tua paz, perdoa nossos pecados e nos livra do poder do mal, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você ricamente, que a natureza de Cristo esteja implantada em sua vida e que o Espírito Santo gere em mim e você boas obras para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Até o próximo estudo. Até logo.